Montanha do Lótus e do Leque. O Monte Fuji, ou Fujiyama, a montanha que nunca morre, parece ser tipicamente japonês. Seu grande cone coberto de neve se assemelha a um enorme leque invertido, as finas listras nas laterais dando aparência de leque. Um nativo apropriadamente o descreveu da seguinte maneira: Fuji domina a vida por sua beleza silenciosa. A tristeza é silenciada, o anseio aquietado, a paz parece fluir daquele lar imutável de paz, o pico do lótus branco. A referência aqui a um lótus branco é tão apropriada quanto a do leque estendido, pois se refere à flor sagrada do Senhor Buda, e seus 8 pontos simbolizam, para os budistas, as 8 inteligências da percepção: propósito, fala, conduta, vivência, esforço, atenção plena e contemplação. O efeito geral de Fuji, então, sugere por um lado religião e por outro um leque suficientemente vasto e justo para coquetear com estrelas e nuvens que se movem rapidamente. Poetas e artistas homenagearam esta montanha incomparável. Yoni Noguchi assim escreveu: Fujiyama, tocado por tua respiração divina, voltamos à forma de Deus. Teu silêncio é canção, tua canção é a canção do céu. Nossa terra de febre e cuidados torna-se um lar de tranquilidade e de olhos maduros. A casa longe da terra, onde os mortais nascem apenas para morrer. Nós, filhas e filhos japoneses, cantando sobre tua bela majestade, o orgulho de Deus, sela nossas sombras em teu seio. O lugar mais agradável da eternidade, ó maravilha de rosto branco, ó visão incomparado, ó sublimidade, ó beleza. Os 1000 rios carregam tua imagem sagrada em suas sobrancelhas. Todas as montanhas levantam suas cabeças para ti, como a maré fluindo, como se para ouvir sua ordem final. Contemple os mares que cercam o Japão, perdendo sua canção de dentes famintos e desejo de lobo, beijado por uma canção de ninar em repouso, à vista de tua sombra, como um sonho de poema. Ao estar perto de ti esquecemos de morrer. A morte é doce, a vida é mais doce que a morte. Somos mortais e também deuses, companheiros inocentes seus, ó eterno Fuji. O Monte Fuji tem sido um local de peregrinação por centenas de anos, e Lafcadio Hearn descreveu seu pico como o altar supremo do sol. Muitos peregrinos ainda se apegam ao antigo costume shintoísta de subir esta montanha sagrada, usando roupas brancas e chapéus de palha muito largos, e frequentemente tocando um sino e entoando: que nossos 6 sentidos sejam puros e o clima na montanha honrada seja bom. Fuji já foi um vulcão extremamente ativo. Seu surto final ocorreu em 1707 e cobriu Tóquio, a 60 milhas de distância, com 6 polegadas de cinzas. O próprio nome Fuji é provavelmente derivado de Huchi, ou Fuchi, a deusa Aino do fogo. Pois, escreve o professor Chamberlain, até tempos quase históricos, o país ao redor de Fuji fazia parte das terras Aino, e todo o leste do Japão está repleto de nomes de origem Aino. As deidades de Fuji. Sengen, a deusa de Fuji, também é conhecida como Konohana Sakuya-hime, a florescência radiante como as flores das árvores, e no cume fica seu templo. Nos tempos antigos é dito que essa deusa pairava em uma nuvem luminosa acima da cratera, cuidada por servos invisíveis, que estavam preparados para derrubar qualquer peregrino que não fosse puro de coração. Outra divindade desta montanha é o Anamochi, possuidor do grande buraco, ou cratera. Além disso, temos a donzela luminosa, que atraiu um certo imperador para a sua condenação. No local de seu desaparecimento, um pequeno santuário foi erguido, onde ele ainda é adorado. É dito que, em uma ocasião, uma chuva de joias de valor inestimável caiu desta montanha, e que a areia, que durante o dia é agitada pelos pés de incontáveis peregrinos,
cai para a base e todas as noites reacende à sua posição anterior. Fuji, a morada do elixir da vida. Não é surpreendente descobrir que lendas cresceram ao redor desta montanha venerável e venerada. Muitas montanhas do Japão e em outros países orientais foram associadas ao elixir da vida. As palavras do poeta japonês, ao estar perto de ti esquecemos de morrer, parecem refletir a velha ideia. Vemos na lenda do cortador de bambu e a donzela da lua que Tsuki foi ordenado pela senhora Kaguya a ascender ao Fuji e ali queimar o elixir da vida, junto com um certo pergaminho. A fama de Fuji, assim nos informa uma antiga lenda, chegou aos ouvidos de um imperador da China. Quando ele soube que esta montanha havia surgido em uma única noite, ele conjeturou que o monte deveria produzir o próprio elixir da vida. Consequentemente, ele reuniu à sua volta vários jovens e donzelas bonitas e partiu para a terra do sol nascente. Os juncos correram ante o vento forte como uma chuva de pétalas de ouro, mas finalmente a tempestade diminuiu e o imperador e seu povo viram um esplendor branco de Fuji surgir diante deles. Quando os juncos chegaram à costa, o imperador formou sua companhia em procissão e, caminhando muito lentamente, liderou o caminho montanha acima. Hora após hora, a procissão subia, o imperador vestido de ouro sempre caminhando à frente, até que o som do mar se perdeu e pisaram suavemente na neve, onde havia paz e vida eterna. Perto do fim da jornada, o velho imperador correu alegremente, pois queria ser o primeiro a beber do elixir da vida. E ele foi o primeiro a provar aquela vida que nunca envelhece. Mas quando a companhia o encontrou, eles viram o seu imperador deitado de costas, com um sorriso no rosto. Ele realmente encontrou a vida eterna, mas foi através do caminho da morte. A visita de Sentaro, a terra da juventude perpétua. O desejo de arrancar do Monte Fuji o segredo da vida perpétua nunca parece ter obtido sucesso. Um chinês de nome Jofuku alcançou a montanha sagrada com este objetivo em vista. Ele falhou e nunca viveu para voltar ao seu próprio país. Mas ele é considerado um santo, e aqueles que estão empenhados na mesma busca oram fervorosamente em seu santuário. Em certa ocasião, Sentaro orou neste santuário e foi presenteado com uma pipa de papel, que se expandiu para um tamanho vasto quando alcançou suas mãos. Nas costas desta pipa voou Sentaro, para a terra da juventude perpétua, onde, para seu espanto, o povo ingeria veneno e ansiava em vão pela morte. Sentaro logo se cansou dessa terra. Voltou para seu país e resolveu se contentar com um período normal de anos atribuído à humanidade. Quando retornou, ele já havia passado 300 anos no lugar, onde não havia morte ou nascimento. A deusa do Fuji. A mãe de Yosoji, assim como muitas pessoas na aldeia onde ela morava, foi acometida de varíola. Yosoji consultou o mago Kamo Yamakiko sobre o assunto, pois sua mãe ficou tão doente que a cada hora ele temia que a morte iria finalmente levá-la. Então Kamo Yamakiko disse a Yosoji para ir a um pequeno riacho que fluía do lado sudoeste do Monte Fuji. Perto da fonte deste riacho, disse o mago, está um santuário ao deus da longa respiração. Vá buscar esta água e dê à sua mãe, pois só isso a curará. Yosoji, cheio de esperança, iniciou sua jornada ansiosamente, e quando ele chegou a um local onde 3 caminhos se cruzavam, ele ficou confuso sobre qual deles tomar. No momento em que ele estava pensando sobre o assunto, uma linda garota vestida de branco saiu da floresta e pediu que a seguisse até o lugar onde corria o precioso riacho, próximo ao santuário do deus da respiração longa. Quando eles chegaram ao riacho, Yosoji foi instruído a beber, ele mesmo, bem como encher a cabaça com uma água límpida para sua mãe. Quando ele fez isso, a bela moça o acompanhou até o local onde ele a vira originalmente e disse: Encontre-me novamente neste lugar em 3 dias, pois você precisará de mais um suprimento desta água. Depois de 5 visitas a este santuário sagrado, Yosoji se alegrou ao descobrir que sua mãe estava muito bem novamente, e não apenas ela, mas muitos dos aldeões que também tiveram o privilégio de beber da água. A bravura de Yosoji foi exaltada em voz alta, e presentes foram enviados ao mago por seu conselho oportuno.
Mas Yosoji, que era um rapaz honesto, sabia em seu coração que todos os elogios se deviam realmente à linda garota que fora sua guia. Ele desejava agradecê-la mais plenamente do que tinha feito até então, e com esse propósito ele mais uma vez partiu para o riacho. Quando Yosoji alcançou o santuário do deus da longa respiração, ele descobriu que o riacho havia secado. Com muita surpresa e pesar, ele se ajoelhou e rezou para que ela, que tinha sido tão boa com sua mãe, aparecesse diante dele para que ele pudesse agradecê-la como ela tanto merecia. Quando Yosoji se levantou, ele viu a donzela parada diante dele. Yosoji expressou sua gratidão em uma linguagem calorosa e elegante, e implorou para que lhe dissesse o nome daquela que tinha sido sua guia e restauradora da saúde e das forças de sua mãe novamente. Mas a donzela, sorrindo docemente para ele, não quis dizer seu nome. Ainda sorrindo, ela balançou um galho de camélia no ar, de modo que parecia que a bela flor acenava para algum espírito invisível distante. Em resposta à convocação floral, uma nuvem desceu do Monte Fuji, envolveu a adorável donzela e carregou-a para a montanha sagrada de onde ela viera. Yosoji sabia agora que seu guia não era outra senão a deusa de Fuji. Ele se ajoelhou em êxtase, enquanto observava a figura partindo. Ao contemplá-la, soube em seu coração que, com seu agradecimento, o amor também se misturara. Enquanto ele ainda se ajoelhava, a deusa de Fuji jogou no chão o galho de camélia, uma lembrança, talvez um símbolo, de seu amor por ele. O Rip Van Winkle do antigo Japão. Muitos anos atrás vivia na então estéril planície de Suruga um lenhador chamado Viso. Ele era um gigante em estatura e vivia em uma cabana com sua esposa e filhos. Uma noite, quando Viso estava prestes a adormecer, ele ouviu um som extraordinário vindo de debaixo da terra. Um som mais alto e mais terrível do que um trovão. Viso, pensando que ele e sua família estavam prestes a ser destruídos por um terremoto, rapidamente agarrou as crianças mais novas e correu para a porta da cabana, onde teve uma visão maravilhosa. Ao invés da planície outrora desolada, ele agora contemplava uma grande montanha, cujo topo expelia línguas de chamas e densas nuvens de fumaça. Tão gloriosa foi a visão desta montanha que surgiu de repente na planície de Suruga, que Viso, sua esposa e família sentaram-se no chão como se estivessem sob efeito de um feitiço. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, Viso viu que a montanha havia colocado mantos de opala. A imagem pareceu tão impressionante para ele que ele a chamou de Fuji Yama, a montanha que nunca morre, e assim ela é chamada até hoje. Essa beleza perfeita sugeria ao lenhador o eterno, ideia que sem dúvida deu origem ao elixir da vida tão frequentemente associado a esta montanha. Dia após dia, Viso sentou-se e olhou para Fuji, e estava apenas conjeturando como seria bom para uma montanha tão imponente poder ver ela mesma a sua beleza, quando de repente um grande lago se estendeu diante dele, em forma de alaúde, e este, portanto, foi chamado Biwa. As aventuras de Viso. Um dia, Viso recebeu a visita de um velho padre, que lhe disse: "Honrado lenhador, lamento que você nunca ore." Viso respondeu: "Se você tivesse uma esposa e uma grande família para cuidar, nunca teria tempo para orar." Este comentário deixou o padre furioso, e o velho deu ao lenhador uma descrição vívida do horror de renascer como sapo, rato ou inseto por milhões de anos. Esses detalhes sombrios não eram do agrado de Viso, e ele prometeu ao padre que no futuro oraria. "Trabalhe e reze", disse o padre ao partir. Infelizmente, Viso não fez nada além de orar. Ele orou o dia todo e se recusou a fazer qualquer trabalho, de modo que sua safra de arroz secou e sua esposa e família ficaram famintos. A esposa de Viso, que até então nunca havia dito uma palavra áspera ou amarga ao marido, ficou extremamente zangada e, apontando para os pobres corpos magros de seus filhos, exclamou: "Levante-se, Viso. Pegue sua enxada e faça algo útil para todos, além de meros murmúrios de orações." Viso ficou tão surpreso com o que sua esposa,
havia dito a ele, que levou algum tempo até que ele pudesse pensar em uma resposta adequada. Quando ele fez isso, suas palavras chegaram fortes aos ouvidos de sua pobre e injustiçada esposa. Mulher, disse ele, os deuses vêm primeiro. Você é uma criatura impertinente por falar assim comigo, e não terei mais nada a ver com você. Viso agarrou sua enxada, e sem se virar para se despedir, ele deixou a cabana, saiu pelo bosque e escalou o Fuji-yama, onde uma névoa o ocultou de vista. Quando Viso se sentou na montanha, ouviu um leve farfalhar e imediatamente viu uma raposa disparar para um matagal. Agora Viso se considerou extremamente sortudo por ver uma raposa, e esquecendo suas orações, ele saltou e correu de um lado para outro na esperança de encontrar novamente aquela criaturinha de nariz afilado. Ele estava prestes a desistir da perseguição, quando, chegando a um espaço aberto do bosque, viu duas senhoras sentadas perto de um riacho jogando go, que é uma espécie de jogo chinês semelhante ao xadrez, mas bem mais complicado. O lenhador ficou tão fascinado que não pôde fazer nada a não ser sentar-se e observá-las. Não se ouvia nenhum som, exceto o clique suave das peças do tabuleiro, e o riacho cantando, correndo. As senhoras não prestaram atenção em Viso, pois pareciam estar jogando um jogo estranho que não tinha fim, um jogo que absorvia inteiramente sua atenção. Viso não conseguia tirar os olhos dessas belas mulheres. Ele observava seus longos cabelos negros e as mãozinhas rápidas que saíam de vez em quando de suas grandes mangas de seda para mover as peças. Depois de ter ficado sentado ali por 300 anos, embora para ele fosse apenas uma tarde de verão, ele viu que uma das jogadoras havia feito um movimento em falso. Errado, senhora adorável! Ele exclamou, entusiasmado. Em um piscar de olhos, essas mulheres se transformaram em raposas e fugiram. Quando Viso tentou persegui-las, descobriu, para seu horror, que seus membros estavam terrivelmente rígidos, que seu cabelo era muito comprido e que sua barba tocava o chão. Ele descobriu, além disso, que o cabo de sua enxada, embora feito de madeira mais dura, havia se desintegrado em um pequeno monte de poeira. O retorno de Viso. Depois de muitos esforços dolorosos, Viso conseguiu ficar de pé e prosseguiu muito lentamente em direção à sua pequena casa. Quando chegou ao local, ficou surpreso por não encontrar nenhuma cabana, e ao ver uma senhora muito velha, disse: Boa senhora, estou surpreso ao descobrir que minha casinha desapareceu. Eu fui embora esta tarde, e agora à noite ela desapareceu. A velha, que acreditava que um louco se dirigia a ela, perguntou seu nome. Quando lhe contou, ela exclamou: Bah! Você deve mesmo estar louco. Viso viveu há 300 anos. Ele foi embora um dia e nunca mais voltou. 300 anos, murmurou Viso. Não pode ser. Onde estão minha querida esposa e filhos? Enterrados? Sibilou a velha. E, se o que você diz é verdade, os filhos de seus filhos também. Os deuses prolongaram sua vida miserável como punição por ter negligenciado sua esposa e filhos pequenos. Grandes lágrimas correram pelo rosto enrugado de Viso quando ele disse, em voz rouca: Perdi minha virilidade. Eu rezei enquanto meus entes queridos morriam de fome e precisavam do trabalho de minhas mãos outrora fortes. Velha, lembre-se de minhas últimas palavras. Se você orar, trabalhe também. Não se sabe quanto tempo o pobre, mas arrependido Viso viveu depois de retornar de suas estranhas aventuras. Ainda se diz que seu espírito branco assombra Fuji-yama quando a lua brilha intensamente.